Orgulho, egoísmo e vaidade. Rapaz, como eu encontrei isso ao longo da minha vida. Impressionante. E é uma coisa que ou o cara tem ou nasce com ele quando ele adquire a liderança. Eu vou contar para você uma coisa que mexeu muito com a minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito especiais, mas muito especiais mesmo. Grandes líderes brasileiros nas suas atividades, jogadores de futebol, artistas, políticos, grandes empresários. Porra, a vida me deu muitos presentes legais aí, conheço muita gente legal. Mas tem uma pessoa em especial que marcou muito a minha vida. Chama-se Chico Anísio. Na minha opinião, o maior artista do Brasil de todos os tempos, indiscutivelmente, né? Inclusive, ele até tem uma menção dele no livro dele dos personagens, tem uma menção para mim. Fiquei muito honrado. O Chico Anísio uma vez sentou comigo e disse para mim assim: Lupa, a gente almoçava junto na casa dele lá no Rio, né? O Chico só tinha um problema, ele era vascaíno e eu sou Flamengo doente. O resto era tudo ok. Uma vez ele virou para mim e ele pediu para eu escrever um negócio lá que a gente estava conversando, e eu peguei, estava no meu casaco, não me lembro bem onde estava, puxei uma caneta, era uma Montblanc. Aí ele olhou para mim e disse assim: por que você usa uma Montblanc? Falei: porra, Chico, essa caneta aqui, eu adoro ela, não é nem pela caneta, a caneta é maravilhosa, mas eu ganhei essa caneta da editora quando eu vendi meus primeiros 1 milhão de livros. Então eu adoro essa caneta. Ele falou: cara, guarda isso. Isso aí é o símbolo da vaidade. Falei: pô, como assim? Ele falou: Lupa, a vaidade é um veneno silencioso que corrói o ser humano. Porque a vaidade faz você acreditar num personagem que você cria e que você mesmo aplaude, mas só você aplaude. A vaidade é corrosiva. Mas eu nunca mais esqueci daquilo. E eu comecei a praticar e a perceber e olhar todas as pessoas que estavam à minha volta, principalmente os líderes que estavam na minha empresa. Eu olhava e dizia assim: como é que o cara está se vestindo, se ele está de acordo com o ambiente, se ele está de acordo com a equipe dele. Porque não adianta, né, velho? Não tem nada a ver, né? Porra, você vai liderar vendedor. Aí chega todo mundo lá, calça jeans, camisa polo. Aí chega lá o gerente nacional de vendas. Puta de um terno, gravatinha, prendedor de gravata, abotoadura. Meu irmão, não combina não. Galera já corta o cara ali. Então é muito importante na liderança você conhecer as palavras do bem e as palavras do mal. Palavra do bem, influenciar e ativar. Palavrinhas do mal, orgulho, vaidade e egoísmo. Amigão, vai por mim, isso aí faz uma diferença danada. Porque quando você quer contratar um líder ou você é um líder, e aí eu tô falando pra muita gente que às vezes esquece que é líder. O cara tem uma padaria, amigo, quem lidera? É ele. O cara tem uma borracharia, quem lidera? É ele. O cara tem uma loja de roupa, quem lidera? É ele. O cara tem um container vendendo sanduba, quem lidera é ele. Nego imagina assim, um líder assim, pô, o líder é um governador, é o presidente da república, é o presidente de uma empresa, é o diretor da Amazon. Cara, não é isso não. Primeiro, você é líder de si mesmo, né? Se você não liderar suas ações, você está morto. Você está morto se você não liderar suas ações. Ninguém vai fazer isso por você. Mas a liderança e o líder é o cara que está sempre no comando. É o cara que ou puxa o vagão, lembra o trenzinho? Ou ele puxa ou o vagão fica parado. Ou ele liga a locomotiva e leva para o lugar certo, na velocidade certa, na intensidade certa, e fazendo todo mundo estar feliz dentro do trem, ou o trem não sai do lugar. Você é líder de si mesmo e você é líder do seu negócio. Então, a gente tem que ter uma noção clara da essência do líder. Você vê que a gente não está falando nada do convencional que você ouve por aí. Líder e chefe, líder. O que é o líder? O líder, o que ele tem que fazer? Nós estamos numa prateleira acima. Estamos falando de coisas estratégicas. Nós estamos falando de coisas, estou tentando passar para vocês, situações que eu vivi ao longo dos anos, coisas que eu tive que enfrentar. Gente que eu olhava e dizia: porra, esse cara não serve, mas não posso mandar ele embora agora. Eu demiti ele na minha cabeça hoje. A sentença está dada, mas só executava depois de 3, 4 meses, porque não dava, tinha que preparar a cama. Por quê? Porque às vezes falta o líder entender a essência dele. Então, se você me perguntasse assim, qual é a essência do líder, eu te falaria algumas coisas assim, de ordem prática, que me chamam muito a atenção e eu não abriria mão desses pontos, tá? O primeiro deles é o seguinte: cara, um líder, ele tem que ter a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças. Se ele for aquele cara assim, veja bem, vamos ver, vou estudar, vou analisar. Meu irmão, já passou o concorrente, já levou o cliente, já aconteceu, o produto já foi lançado.
o mundo gira muito rápido. Hoje a mudança, ela é intensa. Os meios de comunicação fazem com que a mudança, você seja impactado pela mudança de uma maneira violenta. Você muda socialmente, você muda intelectualmente, você muda comportamentalmente o tempo todo. Você muda, e até emocionalmente. As regras do jogo mudam muito. Olha, eu tenho uma filha que mora na Itália. Com esse conflito de Rússia e Ucrânia, ela falou, pai, minha conta de gás chegou 60% mais cara. Cara, tem um monte de coisa nova acontecendo. A gente teve agora recentemente, ainda tem, né? Ainda dá para dizer que a gente está numa pandemia, mas o auge eu acho que já se foi, né? Mas lá atrás, eu até escrevi um livro, cadê ele? Ele aqui, ó. Acordando Gigantes. Eu escrevi esse livro durante a pandemia. Olha o que eu escrevo aqui. Tão importante quanto sobreviver à crise é saber o que fazer na hora da retomada. Você sabe por que eu escrevi esse livro? Porque, cara, meu telefone tocava 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. Empreendedores, líderes, empresários, perdidos. Querendo trocar figurinha, querendo bater papo, querendo saber para que caminho ia. Por quê? Porque foi uma mudança, ó, na cara. Então, se você não tem a capacidade de se adaptar às mudanças, olha, não estou dizendo resolver, é se adaptar às mudanças. E a maré? A maré agora está indo pro sul, está indo pro sul, agora está indo pro norte. Cara, você tem que se adaptar rapidamente. Arruma as velas, ajusta, arremada as pessoas. Se o líder não tem capacidade de se adaptar às mudanças rapidamente, esse cara vai contribuir para o seu fracasso. Outra essência do líder, que eu acho fundamental, muito importante, é o cara ter uma noção absoluta de prioridade. Aí você pensa assim, né? Quando eu falo assim, noção absoluta de prioridade, primeiro você tem que entender o que é prioridade. Porque para mim esse é um dos maiores desafios do ser humano. O cara, ele elege as prioridades dele, mas estão totalmente desincronizadas com os objetivos. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo na minha vida, eu fui muito criticado, principalmente pela minha família. Que nego me perguntava assim, qual é a prioridade zero da sua vida? Eu dizia, o trabalho. Eu, porra, esse cara é um estúpido, esse cara é altamente competitivo, esse cara só pensa em trabalhar, só pensa em dinheiro. E qual é a sua segunda prioridade? Eu falava, família. Pô, e todo mundo, né? Você pergunta, faz esse exercício aí, irmão. Faz esse exercício aí, escolhe uns 5 amigos e fala, qual é a coisa mais importante da sua vida? O cara vai dizer, a família. Cara, mas não é. A coisa mais importante, no meu modo de ver, é o trabalho. Sem o trabalho, vai ser difícil você ter uma família. Porque a família, ela tem que te amar. E da onde vem o amor? O amor vem de um binômio, respeito e admiração. Você só tem respeito e admiração através de um sistema capitalista, de uma sociedade que te cobra um posicionamento, através do trabalho. É o trabalho que vai te gerar isso. Como é que alguém vai se apaixonar por você, você convidando alguém para dormir embaixo de uma ponte? Entendeu? Pegando 7 conduções para chegar no trabalho, dividindo uma refeição por dia. Cara, ninguém resiste, entendeu? Então assim, não adianta você virar e falar assim, minha prioridade é meu filho. Cheio de gente, né, que fala, meu filho, meus filhos. Aí eu pergunto, cara, quanto tempo você passa com seu filho por dia? Não, veja bem, começa com veja bem, irmão. Aí atrapalhou tudo. Quanto tempo você passa com seu filho? Qual foi a última vez que você sentou no chão e brincou com ele? Qual foi a última vez que você perguntou pra ele o que ele tá fazendo? Qual foi a última vez que você sentou pra assistir uma série com ele? Não dá, né? Eu passo 10, 11 horas, 12 horas no trabalho, pego o trânsito, chego em casa esgotado, tomo um banho, janto e vou dormir. Então sua prioridade é o trabalho. Tá entendendo a diferença? Sua prioridade você não pode dizer que é seu filho, porque a prioridade tem que estar casada com o objetivo. Então, quando você tem um líder que não tem noção de prioridade, o que ele faz? Ele começa a olhar aquilo, que você tem coisas importantes e urgentes na sua empresa, né? Você não sabe dividir isso, você está morto. O cara começa a olhar o periférico. O que é prioridade, cara? Ao silêncio. Prioridade é você vender. Porque é a venda bem feita que vai te dar receita, que vai gerar lucro. Uma empresa, se a prioridade não for vender e gerar lucro, eu não sei para que ela existe. Então se liga, a essência do líder, o cara tem que ter noção de prioridade. Outra coisa muito importante, assim na essência ainda do líder, né? É o cara ter capacidade de visão. Cara, você não pode ter um líder que enxerga um palmo à frente. O cara que lidera, ele não está pensando só no hoje. Ele tem que pensar, dependendo do tamanho dele, um pedacinho do amanhã, um pedacinho depois da manhã. Tem gente que lidera pensando nos próximos 5 anos, senão as coisas vão pro saco. Então a capacidade de visão, e aí não é capacidade de visão, as pessoas acham que o cara tem que ser uma águia, né? O cara vai bolar a melhor estratégia do mundo. Não é isso. Capacidade de visão é perceber o entorno dele. O que o macroambiente está pressionando ele?
o que o microambiente está pressionando ele. Isso é muito importante. O cara que não tem capacidade de percepção das coisas é o cara que vai te deixar vendido. Outro ponto da essência do líder, eu tô aqui, né? A cabeça tá girando e eu tô pensando aqui, muita gente tá muito focada no que eles são e nunca no que eles estão. Porra, Lupa, o que você tá querendo dizer com isso? O cara só tá nessa cadeira aqui, imagina que ele é uma cadeira de presidente de empresa. Você é presidente de uma empresa? Não. Você está presidente de uma empresa? É diferente. Ah, agora eu tenho o meu negócio. Tá, você está dono do seu negócio. Só isso. O que vai fazer com que você perpetue a sua estada nesse status quo é o seu ser. Então assim, não fica muito preocupado, eu sou isso, eu sou aquilo. É o ser de saber aquilo que você está projetando para os outros. Então quando eu falo que liderar tem a ver com gostar de pessoas, é você olhar sob esse ponto de vista, é você perceber que você está alguma coisa, você não é alguma coisa. A liderança, muitas das vezes, ela é cíclica, ela é passageira, e você tem que interpretar dessa forma. Outro ponto essencial de um líder para mim é o cara ser proativo. Porra, bicho, se o cara para mim ele é reativo, não serve para nada. É muito melhor você ter um cara para segurar do que ter um cara para empurrar. É muito mais difícil empurrar, é mais fácil segurar. E assim, tem muita gente que acha que o cara não pode errar. Pelo contrário, quantas vezes eu errei como presidente de companhia, tenho minhas empresas hoje, acho que eu não cometo erro, sou infalível. O problema é quando você está lá em cima, amigo, o tamanho do teu erro é caro. Essa é a diferença. Se a menina do café, em vez de botar açúcar, botar sal, ela errou, mas não causa muito dano. Pô, se você errar num zerinho lá, causa um dano tremendo. Mas você tem que incentivar as pessoas ao erro. Porra, Lupa, tá louco? Não! Você tem que estimular as pessoas a serem proativas. O cara que é proativo é o cara que quer agir, é o cara que sente necessidade de puxar, entendeu? O cara quer puxar a arma primeiro, é o cara do duelo, é o cara que entra no ringue seco para brigar, é o cara que quer, é o cara da atitude. Como é que você não vai privilegiar isso numa pessoa? Agora, se o cara vai lá, dá 10 chutes pro gol e bota 9 para fora, aí fica ruim, né, parceiro? Você tem que pegar um cara que dá 10 chutes pro gol e entra uns 8, pelo menos. Então, a proatividade na essência do líder é muito importante. Muita gente critica isso. Muita gente critica isso. É uma bobagem. Pô, eu me lembro que eu tive um diretor que fechou um contrato, puta, mas assim, de milhões. Fez uma tremenda bobagem. Eu fui lá, tive que arrumar tudo, tive que pagar uma multa de 300 mil reais para me livrar do contrato. A empresa inteira só falava nisso, a Rádio Peão. Pô, o Lupa vai demitir o cara. O Lupa vai demitir o cara. Como todo mundo viu, quando começou isso, eu fiz uma reunião de diretoria e falei, gente, vocês estão achando que eu vou demitir o fulano aqui? Vocês estão errados, cara. Pô, acabei de gastar 300 mil reais para investir nele, para ele saber que isso está errado e tem que fazer o certo. Você acha que eu vou mandar o cara embora agora? Você entendeu como é que a cabeça é diferente? Você não pode pensar taticamente, você tem que pensar sempre estrategicamente. E outra coisa que me chama muito a atenção, ainda nessa estrutura, né? Nesse arcabouço da essência do líder, é o cara ser persistente. Olha o que eu estou falando. Persistente. Não é insistente. O líder, quando é persistente, é um cara que acredita no que está fazendo, conhece o potencial dele, sabe o que tem que fazer e aí ele vai no caminho e tem umas pedrinhas, né? Porque no caminho, cara, quando tem uma rocha muito grande é mole, você desvia e vai embora. O problema são as pedrinhas, que vai obstáculo, obstáculo. Se o cara é o cara que abandona o barco e desiste, irmão, esse cara não serve para nada. Você precisa de um líder que persista, de um líder que quando ele olha para trás, está todo mundo remando sem ele pedir para remar. Por quê? Porque, cara, se alguém parar, ele vai lá, pega o remo e faz. Porque ele vai persistir. Então, olha quantas coisas interessantes a gente falou aqui para você anotar aí. Eu falei para você que o líder tem que se adaptar rapidamente às mudanças, que tem que ter noção absoluta de prioridade, que tem que ter capacidade de visão, que tem que confiar no que ele está fazendo e não do que ele é, né? Dele ser proativo e, por último, dele ser muito persistente. Então, cara, não esquece disso, sabe por quê? Cara, você contratar um cara como líder ou você atuar como líder de forma errada, você vai influenciar negativamente um monte de gente, vai levar um tempo fazendo isso, vai criar uma nuvem negra danada dentro do seu negócio, que depois para desfazer isso, ó, você vai ter que recuar, dar 5 passos para trás, para depois dar mais um para frente. Então faz a coisa certa de início, se preocupa com isso. Você começa a ver que o seu líder está deteriorando quando... como é que eu vou te falar isso? Eu gosto muito de falar da palavra respeito, né? Quando
um líder não sabe lidar adequadamente com as pessoas que não entregam bons resultados, esse cara não serve. Esse é um termômetro. Pega essa dica que eu tô te falando. Quando o cara sabe lidar com um cara que bate meta, é mole. É mole. Quando ele perde o respeito em função dos melhores com os piores, aí você vê que o cara não serve. Porque o líder é fundamental para aqueles caras que mais precisam. Imagina o seguinte, você chegou num pronto-socorro, tá certo? Você tá num pronto-socorro. Aí entra um cara, pô, doutor, chegou um cara aqui com a perna quebrada. O cara põe ele aqui. Prioridade. Aí o cara passa 10 minutos e fala, doutor, chegou um cara aqui com o braço quebrado e uma perna quebrada. Opa, passa na frente, esse cara é prioridade. Cara, você tem que tratar os piores com muito mais atenção. Piores, quando eu tô dizendo, é o pior de desempenho, não é de pessoa não, tá? Quando você tem no teu grupo, sob a sua liderança, pessoas que não estão atingindo os objetivos, é nessa hora que o líder aparece. É como ele trata esse cara. Se ele traz para perto, se ele se envolve, se ele tem engajamento, se ele faz o cara realmente se sentir amparado. Cara, isso aí mostra o caráter do líder. O caráter do líder. Guarda isso. Isso aí é estampado. É só você abrir os olhos e os ouvidos. Você vai começar a perceber. Ó, tem 20 caras na minha equipe. Aqueles 7 lá, 6, 5 não estão batendo meta. Como é que o líder trata eles? Cara, ele tem que dar o dobro de atenção para esses caras. Até porque você sempre tem que contratar lentamente. Mas na hora de demitir, ó, é rapidamente. Amigão, esse assunto de liderança não tem fim, né, cara? É muito legal. E eu me preocupei em fazer uma abordagem aqui pra você completamente diferente do que você vê por aí. Vamos fazer o seguinte, o vídeo, com certeza que tá ficando campeão, todo mundo vai adorar, mas assim, tá ficando um pouco longo. O que eu vou fazer? Vamos dividir eles, porque aí você vem aqui no canal, assiste a parte 1, assiste a parte 2, assiste a parte 3, vai ficar mais didático, vai ser mais fácil de digerir o conhecimento. Me acompanha aí. Não larga não, hein?